nossa segunda parte. Quem adquiriu o livro André Luiz Ensina vai perceber que tem 2 capítulos que a gente faz uma brincadeira no livro para tornar a leitura mais agradável. E tem lá alguns ensinamentos que a gente coloca uma expressão, uma frase, um ensinamento e coloca alternativa A, alternativa B, alternativa C. E aí você vai respondendo no livro e depois vai ver se você acertou ou não. Então é a brincadeira que nós vamos fazer nessa segunda parte, né? Bom, eu jogo a pergunta e vocês falam a alternativa que vocês acham correta, tá certo assim? E aí a gente vai explicar, cada questão a gente vai explicar. Esse modelo é só para tornar o seminário mais agradável, que eu poderia essas questões explicar, mas brincando assim, fica mais gostoso, fica mais leve, a gente tem mais aí uns 50 minutos pela frente, e eu acho que vai ficar mais gostoso, tá bom? E vocês vão aqui no livro, ver que no livro tem essa brincadeira. Muito bem, vamos lá para a primeira. Espírito errante e alma penada. Assuntos que estão lá no livro dos Espíritos. Alma penada. Eu nunca me esqueço. Isso que eu vou contar, eu já contei aqui alguns anos atrás. Mas tem uns fatos que acontecem, né? Que de vez em quando a gente conta de novo. Esse fato é antigo, mas já... A Rosana tá... Oi, Rosana, tudo bom? Não falei para você. Rosana é ali aqui vizinha do Centro Casa do Auxílio. Rosana, entre outras atribuições, foi babá de Moisés, né? Não que ela seja de idade, não é isso, né? Mas conta no currículo dela, só pra gente saber, certo? E eu sempre gosto de contar uma história, e o pessoal pensa que é piada. Tem um monte de coisa que eu falo que não é piada, é fato real. E essa história é velha, mas só para recordar, tem alguns temas que são interessantes. Eu estava dando um estudo uma vez no centro, e eu estava me reportando ao fato de que não existem barreiras materiais para o espírito. As barreiras que possam existir são vibratórias. Então, a sua casa não é trancando o portão e trancando as portas que você vai evitar que o espírito obsessor adentre, né? Se a gente tiver lá um comportamento reprovável, o espírito vai entrar. E quando eu dizia isso, havia lá uma pessoa que estava estudando há pouco tempo, ela disse assim: ó, Aguinaldo, quer dizer que um espírito obsessor pode entrar dentro da minha casa? Pode. Aí ela disse assim: nossa, então quer dizer que se eu estiver tomando banho, pode entrar um espírito e olhar eu tomar banho? Aí, eu sou aquela pessoa assim, eu perco a amizade, mas não perco a piada. Aí eu disse assim: minha irmã, nem vivo está querendo ver a senhora tomar banho, que dirá morto. A senhora pode ficar tranquila que nenhum espírito vai entrar. Aí eu lembrei disso agora. Bom, vamos lá. Espírito errante e alma penada. Alternativa A, são situações distintas, diferentes. Alternativa B, são a mesma coisa. Alternativa C, são situações semelhantes com algumas diferenças. A, B ou C? C. Agora nós vamos ver se o pessoal está estudando, viu, Silvio? Agora nós vamos ver se o pessoal está estudando. C, é a C, resposta correta. Por quê? No Livro dos Espíritos, na resposta da pergunta 224, os Espíritos dizem a Kardec que a alma, né, quando estamos desencarnados, é o espírito à espera de uma nova encarnação. É isso que diz lá. Se você for na pergunta 1015, na resposta da pergunta 1015, que trata da alma penada, se diz mais ou menos a mesma coisa, que a alma penada é um espírito errante, porém que está em sofrimento e incerta do seu futuro. Mudou, viu? Então, espírito errante, e essa palavra errante não tem a ver com espírito em erro, errante, fora da matéria. Todos os espíritos desencarnados são espíritos errantes. O único que não era errante era Jesus, né? Que já era espírito perfeito e encarnou aqui na Terra. Os demais são espíritos errantes, mas na questão 1015 se acrescenta ali que são espíritos incertos do seu futuro que estão em sofrimento. Então é a alternativa C, são situações semelhantes, porém com algumas diferenças. Questão número 2, se eu cometo um erro e me arrependo, alternativa A, Deus me perdoa e fica tudo bem. Alternativa B, Deus não me perdoa e não fica tudo bem. Alternativa C, Deus me perdoa, mas não fica tudo bem. C. Muito bem, o pessoal tá afiado, hein? É a C. Porque lá na resposta da questão 999 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar se o arrependimento é suficiente.
os espíritos vão dizer, o arrependimento ajuda, mas o espírito deve expiar o seu erro, né? Então o arrependimento é muito bom, porém é preciso expiar o erro. Vamos pensar assim, ó, vamos imaginar que a Silvia vai me visitar. E eu tenho lá na minha casa um vaso chinês que vale 10 mil reais. Não tenho não, é só fictício o exemplo. Se tiver, já tinha vendido. Né? Eu tenho lá um vaso chinês que vale 10 mil reais. A Silvia está banada, entrando na minha casa. Não, 10 mil dólares. Será? 10 mil reais é muito pouco para um vaso chinês. É mesmo? Tem que ser pelo menos 10 mil dólares. A senhora tem um bom conhecimento de dinheiro, né? Só de dívida. Ah, de dívida, tá certo. Bom, e aí a Silvia entrando na minha casa, está banada, bate, esbarra no vaso, o vaso cai no chão e quebra. A Silvia vai ficar constrangida. Aguinaldo do céu, me perdoe, me desculpe. Silvia, tudo bem, você é minha amiga. Mas Aguinaldo, eu quebrei seu vaso e agora não me perdoa. Silvia, eu te perdoo, fique tranquila. Aguinaldo, você me perdoa? Perdoa, Silvia. Faz um pique de 10 mil na minha conta. Sim, porque ela gerou um prejuízo. Por que nós precisamos expiar? Porque quando nós erramos, alguém ficou no prejuízo, culpa nossa. Eu conversava com uma mãe um dia desses, e ela me dizia, ela tem um filho autista, bem severo, e ela me dizia o quanto ela amava o filho dela, que ela nunca reclamou de ter um filho assim, mas que tinha algumas situações interessantes, que embora ela amasse o filho, às vezes ao olhar para o filho, ela não se sentia bem, a ponto de chorar. E também às vezes, quando ela olhava para o filho, ela sentia que o filho sentia ódio dela, sendo ainda uma criança bem pequena. E ela queria entender o processo. Como eu sabia, eu disse assim a ela, sabe o que é? Olha só, a gente tem que expiar e resgatar. Olha, numa encarnação passada, você e seu filho de hoje eram marido e mulher. Ele lhe amava com toda a força da alma, mas não era correspondido. Tanto é que a senhora se permitiu algumas relações extraconjugais. E um dia ele descobriu. E desesperado, ele acabou tirando a própria vida com um tiro na cabeça, cometendo suicídio. Então, olha só, olha a lei de causa e efeito. Eu vou abrir um parênteses. Eu não estou dizendo que toda criança autista é porque se matou, tá? Tá bom? Cada caso é um caso, ok? Esse era o caso dele, tá? Eu disse, quando você olha para sua criança e você tem vontade de chorar, é que no seu inconsciente está gravado o seu erro, você se sente culpada. E ele, embora seja seu filho e seja uma criança, inconscientemente a reconhece como causadora da tragédia dele. Então vocês estão vivendo uma relação de amor e ódio, e vocês estão juntos, justamente para vocês resgatarem o passado. Ele está expiando o suicídio, e você está expiando a sua participação nisso, porque foi a sua atitude que desencadeou o processo. E é uma coisa interessante para a gente ter uma dimensão do que é responsabilidade nossa, daquilo que não é responsabilidade nossa. Então vamos imaginar o seguinte, vou dar o exemplo do homem, mas poderia ser a mulher, tanto faz. Você é um homem que chega para sua esposa ou para sua namorada e diz assim, olha, não dá mais, foi bom enquanto durou, por algum tempo nós ficamos juntos, mas eu não sinto mais que eu a amo, sinto que eu até gosto de outra pessoa, eu não quero lhe trair, eu quero colocar um ponto final na nossa história. Ela, por não aceitar isso, vai lá e se mata. Qual é a responsabilidade dele? Nenhuma, é zero. Ele não pode ser responsabilizado por ela não saber lidar com uma situação. Ele só foi honesto. Mas vamos imaginar uma outra situação. Antes de terminar com ela, antes de ter essa conversa com ela, ele começa a se relacionar com outra pessoa. E ela surpreende os dois. Desesperada, ela se mata. Aí ela vai responder normalmente pelo suicídio, só que ele terá uma participação no processo, porque foi algo ilícito que ele fez que acabou causando aquele problema. Porque às vezes a gente pega a culpa pra gente que não é nossa. E às vezes a gente não diz que não tem nada a ver com isso, e tem. De alguma forma a gente desencadeou aquilo. Vou aproveitar e fazer uma pergunta. Deixa eu ver primeiro. Quantas mulheres aqui ainda são solteiras? Erga a mão. Ou separadas? Pouco. Vocês estão até bem. Está até bem, né? Está até bem. Você está casado é bem. Não vamos entrar nesse detalhe, né? Não vamos entrar. Porque aí a senhora complica a minha vida. A senhora estraga meu exemplo desse jeito. Perspectiva. Para as mulheres solteiras, ou separadas, ou viúvas, ou encalhadas, como queira. Você sabe qual é a única pergunta que você tem que fazer
para você ter certeza que aquele cara é o cara da sua vida? Tem uma pergunta que você tem que fazer. É só uma. Não sabe, né? Depois eu vou ensinar as casadas. Ó, é assim. Não é perguntar assim, será que ele vai ser bonito para sempre? Não vai, não vai. Será que nós vamos fazer bastante sexo? Não vai. Depois que casou, é quase zero. Não vai, não fique com essa ilusão, não. Pergunta que você tem que fazer para saber se é a pessoa. Eu vou desejar conversar com essa pessoa até o final da minha vida? Se a resposta for sim, é ela. Porque dialogar com a pessoa que você está é o que você mais vai fazer. E se é uma pessoa que você gosta de conversar, é ela. Pode ficar que é ela. Entendeu? Né? Vamos lá para a próxima. Eu estou dando umas dicas aqui, nem estou cobrando a mais por isso. Obsessão. Essa pergunta vai estar... Eu vou estar na casa do Auxílio à tarde, fazendo um mini seminário sobre obsessão, e vai estar essa pergunta. Eu puxei de lá para cá. A obsessão complexa é... Alternativa A ação de espíritos inteligentes. Alternativa B, a obsessão que envolve várias pessoas, obsessão coletiva. Ou alternativa C, é a obsessão inconsciente. A, B ou C? B, C. Eu vou repetir. Alternativa a ação de espíritos inteligentes. Alternativa B, a obsessão que envolve várias pessoas. A alternativa C, uma obsessão inconsciente. É a A. É a alternativa A. Ó, vamos lá. Não estava na programação, como eu disse, esse item é da palestra da tarde, mas eu vou citar para vocês que eu acho importante. Quando você está na sua casa, tem lá um obsessor do lado de fora, tentando te pegar, está te rondando, está tentando entrar na sua mente, mas você está bem, você está equilibrado, ele não está conseguindo. Você sai de carro, ele fica por perto, tentando se conectar com você, mas você está lá ouvindo o Vansan no rádio do carro, e daqui a pouco você chega no centro, ele está por ali e não conseguiu. Isso não é obsessão, isso é pressão psíquica. Anotem aí, pressão psíquica. Todo mundo sofre pressão psíquica, tá? Você vai num lugar, encontra uma amiga sua, né? Ela diz, você aqui, que maravilha, te dá aquele abraço apertado, vocês conversam um pouco, ela diz assim, nossa, eu estava tão mal, te abracei, fiquei tão bem, e você saiu carregada com o SAMU, tão mal que você saiu, que ela passou tudo para você. Isso não é obsessão, isso é contaminação energética. As pessoas têm energia, os lugares têm energia, você pode se contaminar energeticamente indo num lugar, beleza? Você levanta de manhã, tá frio, igual estava aqui em São Paulo, você levanta apressado, bate o dedinho do pé no pé da cama, aquela pancada que até entorta para trás, e aí você fala palavrão em 8 idiomas diferentes, e aquilo estraga o seu dia. Nesse caso é autocontaminação, certo? A sua própria energia, o seu próprio desequilíbrio, você se contaminou, ok? Você tem uma família ou um grupo espírita, um centro, que todo mundo está sendo assediado espiritualmente. Aí você tem uma obsessão coletiva, que é a obsessão com várias pessoas ao mesmo tempo. Às vezes o espírito está ali obsediando sem se dar conta disso, sem saber, tá? Guilherme, mas como que o espírito faria isso? Eu atendi uma mulher que ela tinha uma dor no peito. Foi ao médico, 3 cardiologistas, não tinha nada. Veio para a clínica. Emocionalmente, ótima. Tinha depressão? Não. Tinha ansiedade? Não. Tinha problema? Não. 10, tudo ótimo. E ela continua com aperto no peito, com a dor no coração. Quando isso começou, minha irmã? Faz uns 4 meses. A partir de quando? Foi logo que meu marido morreu. E o seu marido morreu do quê? Infarto fulminante. Aí mandei o caso pro centro. Aí o marido tinha desencarnado, ele sabia que tinha desencarnado, mas não queria se afastar da esposa. Inclusive continuava dormindo com ela na cama, né? Ó que coisa legal, né? Mas ele não se dava conta que estava prejudicando. Nós chamamos isso de obsessão inconsciente. Você também pode ter a obsessão amigável, que é a mais perigosa. O espírito tá ali, ó, lado a lado com você. Você enche a cara, o espírito enche a cara junto, né? Você usa droga, ele usa droga junto. São as amigáveis. Essas são difíceis, porque o espírito quer o seu bem, né? Quer lhe proteger. Dr. Inácio mesmo conta a história de um caso, de um morador de rua, que eles foram visitar e tinha lá um obsessor. E assim, interessante, porque era uma avenida movimentada, o bêbado cruzava um carro, nenhum atropelava, ele desviava de todos. E o obsessor disse assim, não, eu cuido dele, você acha que eu vou deixar ele morrer? Ele é minha fonte de que eu beber, né? E o obsessor cuidava. A obsessão complexa, que essa que foi a pergunta, é aquela obsessão que você tem espíritos inteligentes dentro da hierarquia da maldade,
espíritos com grande cabedal de conhecimento, que usam recursos como magia negra, implantação de aparelhos parasitas. Geralmente são espíritos cientistas, psicólogos, espíritos com grande capacidade intelectual. Só que assim, no dia a dia, geralmente não são esses espíritos que estão atuando. Porque até para ser obsediado, você tem que ter merecimento. A pessoa diz assim, nossa, mas eu acho que eu estou com obsessão complexa. A pessoa dorme o dia inteiro, vai ter obsessão complexa para quê? Não faz nada. É igual a pessoa que diz assim, nossa, essa noite eu acordei tão cansado de manhã, eu devo ter trabalhado até. Rapaz, você não vai nem no centro assistir palestra. Por que você acha que na hora do sono do corpo você está trabalhando? Muito menos, né? Então assim, fantasias. Não, realmente, né? Porque esses obsessores desse nível, eles geralmente atuam em pessoas que representam um perigo para eles. Então, normalmente eles estão atuando com os dirigentes de grandes países, não é? Tentando induzi-los. Por quê? Porque são pessoas que têm uma grande influência, para o bem ou para o mal. Alguns dirigentes espíritas, realmente alguns médiuns, e não precisa ser só dentro do centro, quando há um médium que se dedica muito, que produz muita luz, eles estarão ali. Aí quando eu digo isso, sabe o que eu me lembro? E eu penso, quanto deve ter sofrido um Chico Xavier? Vocês já imaginaram a pressão espiritual que um Chico Xavier sofreu do tamanho da sua missão? Um olho, exatamente, uma série de problemas de saúde, né? É uma coisa assim. Então, obsessão complexa é isso, tá certo? Próximo. Na comunicação de um espírito, quando há um erro, comunicação do espírito via mediunidade. Quando há um erro, alternativa A responsabilidade é do médium, espírito não erra. Alternativa B, pode ser de ambos, espíritos também podem errar. E alternativa C, a responsabilidade é só do espírito. B, sem dúvida alguma. Os bons espíritos também podem se equivocar. E às vezes não é nem um equívoco. Nós precisamos lembrar que os bons espíritos, a gente vai lá no livro dos espíritos, a escala espírita, então você vai lá ver, entre os bons espíritos, uma divisão. Os mais inteligentes, os mais bondosos, os prudentes. Não é porque o espírito está numa condição evolutiva que ele sabe tudo, certo? O Dr. Klaus, quando a gente faz alguma pergunta para ele, ele diz assim, segundo o meu conhecimento, segundo a dimensão espiritual que eu habito, a resposta é essa. Mas ele não diz que a resposta dele é a definitiva, porque realmente, se você fizer uma pesquisa no mundo espiritual, por exemplo, alguns espíritos vão dizer que Chico é a reencarnação de Kardec, outros espíritos vão dizer que Chico não é a reencarnação de Kardec. Então, os espíritos desencarnados não são unânimes. Então, o espírito pode se equivocar, o médium pode se equivocar. Eu disse para vocês agora há pouco que o prefácio do livro é uma mensagem de Karl Barchutel. E um dia desses, eu queria explicar a mensagem. Eu peguei a mensagem, eu queria destrinchar a mensagem numa palestra, como eu fiz. Aí eu entrei em oração. Eu estava numa semana muito difícil, muitos problemas e tal, não estava tão bem. Eu digo, puxa vida, mas eu vou explicar a mensagem. A mensagem é de um espírito que não trabalha comigo. Quem incorporou o espírito é Lindomar. Então é um outro espírito e um outro médium. Eu vou explicar? Poxa, Karl Barchutel podia me ajudar. E aí eu fiquei orando, mentalizando o Karl Barchutel, pedindo se ele não poderia vir me ajudar na mensagem. Não precisava incorporar, mas ele estivesse ali por perto. Ele veio. Ele veio e disse assim, eu estarei ajudando. Mas nesse desequilíbrio que o senhor está, o senhor não vai chegar nem perto do que eu quero dizer. O senhor não vai conseguir sintonizar comigo. Então assim, o senhor tem uma semana para melhorar a vibração, para entrar na frequência, e aí conseguir assimilar o que eu quero dizer. Aí é uma maravilha, né? Aí é uma maravilha, né? Entendeu? Então assim, a gente precisa, os médiuns precisam estar atentos, porque assim, a mediunidade não é algo assim, pá, e aconteceu. Existe toda uma logística, existe a aproximação do médium. Olha que coisa. Nós temos uma trabalhadora que ela, esses dias agora, esse pouco tempo, ela engravidou. E ela veio me perguntar assim, ela é médium, uma excelente médium. Ô Aguinaldo, eu estou grávida, eu posso continuar trabalhando como médium de incorporação? E até onde eu sei, o que a gente estuda, se não for uma gravidez de risco, normal, né? Vai incorporar, não tem nenhum prejuízo para o feto. Mas o Dr. Klaus sugeriu assim, diga para ela parar.
E eu obedeço. Eu não discuto com o espírito, eu obedeço. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu digo, mas por que o Dr. Cláudio disse isso? Né? Até onde a gente sabe, claro, cada caso é um caso, mas pode incorporar. Até porque é nível mental. Claro, se for uma incorporação mais pesada, né, aí tem que se ter certos cuidados. Mas uma incorporação normal, aí eu perguntei ao Dr. Cláudio, olha o cuidado. O Dr. Cláudio disse assim, olha, o marido dela não é espírita, nem gosta muito do espiritismo. Se por acaso ela continuar trabalhando e acontecer alguma coisa no período de gestação, ele vai dizer que é culpa do centro. Então não vamos correr riscos. É melhor ela parar. Ó, entendeu? Então assim, é o cuidado que a gente tem que ter, né? A percepção que a gente tem que ter dos acontecimentos. E os bons espíritos, eles são muito bons nessa questão. Próximo, então a resposta que vocês deram, ela está certa. Ambos podem errar. É uma coisa interessante que às vezes em nome de Jesus a gente passa vergonha, né? Até isso a gente passa. Eu psicografo livros, eu não tenho jeito de eu fazer o que recomendou Kardec. Nesse ponto eu contrario o Kardec. O que Kardec explica? Você vai psicografar? Escolha os dias da semana, o horário, naquele dia, naquele horário você senta e você cria um vínculo com o espírito para psicografar. Eu estou cada dia num lugar, né? Quando eu não estou viajando, eu estou no centro. Quando eu estou no centro, eu estou na clínica. Quando eu não estou no centro, não estou na clínica, estou viajando, tem 4 netos atrás de mim, de arrasto e tudo mais. Então eu vou aproveitando o tempo vago para escrever. Então eu psicografo em aeroporto, eu psicografo no avião, porque a minha mediunidade é intuitiva. Eu sou médio consciente, então eu não preciso, como o Chico Xavier, né, que tinha, né, esse gesto dele, né, e o espírito atuar na mão. Não, o pensamento vai vindo na mente, eu vou escrevendo. Então é como se eu estivesse escrevendo. Então eu sentar no aeroporto, quem olha, eu estou ali. Aí um dia eu esqueci que eu estava no aeroporto, né, e aí conversei em voz alta, falei assim para o espírito, o que o senhor quis dizer aqui? Eu não entendi. Aí tinha uma mãe com a criança, vamos filho, é doente, coitado, sai de uma... A gente trabalha para Jesus e toma de esquizofrênico ainda, credo. Eu te contar. Próxima. Quando nós morremos, alternativa A, lembramos imediatamente das encarnações passadas. Alternativa B, nunca lembramos. Alternativa C, lembramos gradativamente. Sim. Muito bem. Está lá no livro Nosso Lar, no capítulo 21, Dona Laura. André Luiz vai reclamar com Dona Laura que ele já está no mundo espiritual faz tempo e ainda não se lembrou da encarnação passada. E Dona Laura diz assim que nós temos muitas camadas de inferioridade e precisamos lembrar com equilíbrio. Então assim, pode acontecer de eu lembrar espontaneamente que desencarnar? Pode, até pode, mas não é regra geral. A regra geral é que a gente vá lembrando gradativamente, certo? Por que, Aguinaldo? Bom, é igual fazer regressão de vidas passadas. Eu acho válido, eu acho que é uma terapia que quando a pessoa sabe fazer, quando você tem alguém que tem conhecimento do processo, vale a pena fazer, mas a gente não pode deixar de dizer que é um processo perigoso. Em que sentido é perigoso, Aguinaldo? Da estrutura que a pessoa terá ou não para ter algumas informações. Imagine você fazendo uma regressão e descobrindo que o seu filho foi o cara que te estuprou na encarnação passada. Como é que você vai lidar com essa informação? Que peso que isso vai trazer para você? Eu tive uma cliente que, olha que coisa fantástica, ela me pediu para fazer regressão. Eu disse, não, eu não vou fazer regressão com você. Ela implorou, ela disse assim, eu pago o quanto você pediu. Eu digo, não é uma questão de dinheiro, eu não vou fazer. Ela com um filho pequeno, ela tem um ódio da criança, às vezes. E ela diz assim para mim, ela disse para mim uma vez, ela é de uma cidade vizinha, Aguinaldo, quando eu vejo o meu filho sem roupa, ele tem 3 aninhos, que eu vou dar banho nele, eu tenho um ódio. Aí eu digo assim, e você tem vontade de fazer o quê? Aí ela começou a chorar. Aí não vou nem falar. Pode falar, você está numa terapia, eu não vou te julgar. É para te ajudar. Juro para você, eu tenho vontade de pegar uma faca e cortar o pipi dele fora. Essa é a minha vontade, é fazer isso, né? O que ela não sabe é que ele a violentou sexualmente numa encarnação passada. Ela não tem essa lembrança, né? E eu também não vou dizer isso a ela. Porque essa informação, na minha opinião, criaria uma situação pior, certo? Porque se ela já tem dificuldade com a criança, se ela tem essa informação, porque tem muita coisa que os espíritos me dizem para eu não dizer para outra pessoa. Eles estão me dizendo para eu poder ajudar melhor, mas não é o caso de informá-la, né? Então, eu acho que o perigo da regressão é que às vezes o profissional, ele não tem esse cuidado, vai fazendo, e aí o resultado, aí depois ele não dá conta, né?
É igual constelação familiar. Eu gosto de constelação familiar, acho uma técnica muito eficiente, mas você tem alguns profissionais que vão fazendo, a informação vai vindo, e aí a pessoa pira. Aí a pessoa que fez não tem estrutura para orientar a pessoa, aí vai ficar pior. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então nós provavelmente vamos lembrar gradativamente das nossas encarnações passadas. Próxima, em relação ao livre-arbítrio. Alternativa A, não temos, é uma ilusão. Alternativa B, temos de forma limitada. Alternativa C, temos totalmente o livre-arbítrio. É B. Ó, é o peixinho no aquário, exatamente. Nós temos livre-arbítrio. E a gente vai ver isso em duas questões do Livro dos Espíritos. Na pergunta 843, quando Allan Kardec pergunta assim, o homem tem livre-arbítrio dos seus atos? Tem. Se ele tem liberdade de pensar, ele tem liberdade de agir. Se o homem não tivesse livre-arbítrio, ele seria uma máquina. Só que se você vai lá na questão 851, quando os espíritos perguntam sobre fatalidade, os benfeitores dizem que existe uma fatalidade, no sentido que o espírito escolhe as suas provas antes de reencarnar. Então é livre-arbítrio, nos dois casos. Agora foi o que a Silvia comentou. Funciona assim, ó. Quanto maior o nível de autoconhecimento, mais amplo é o nosso livre-arbítrio. Quanto menor for o nosso nível de autoconhecimento, menor é o nosso livre-arbítrio. Porque aí a gente fica sujeito à influência do meio, a gente fica sujeito aos traumas da infância, a gente fica sujeito às inclinações de encarnação passada. Então, existe o livre-arbítrio, mas de forma limitada. Aguinaldo, você poderia dar um exemplo? Posso. Você vai viajar de avião para o exterior. Aí chega a por que eu estou falando para o exterior? Eu vou dar o exemplo da janta. E no Brasil tem bala, aquelas balas, que dá dor de estômago, aquelas balas, né? Aí a aeromoça chega, senhor, o senhor deseja jantar? Ah, sim, quais são as opções? Sim ou não? Isso é livre-arbítrio limitado, né? A opção é sim ou não, né? Então o livre-arbítrio existe, mas à medida que nós vamos evoluindo, porque a gente tem muito, até estava conversando com o nosso irmão agora há pouco, antes da palestra, nós somos muito manipulados, individualmente e coletivamente. Exemplo, quando você tem um desfile de carnaval, em que aparece o diabo arrastando Jesus na rua, e alguém diz, não, mas isso aí é folclore. Não, isso aí é mensagem subliminar. Isso aí é manipulação de massa. É passar a ideia de que Jesus não tem tanta importância assim. Até o diabo vence ele. Isso é manipulação de massa. Eu não tenho nada contra futebol. Mas vocês não acham, por exemplo, que uma Copa do Mundo tira o foco das pessoas? Pelo menos as mais alienadas, não é? Tudo é festa e vamos ganhar. O INSS está aí, falido, uma roubalheira, ninguém foi preso ainda. A lista do Vocar é interminável. O Brasil mergulhado em corrupção. E não estou falando de partido político, nem de A nem de B. Estou falando de uma forma geral, né? Nós estamos aí, certo? Então, assim, é só lembrar Roma. Pão e circo, não é isso? Pão e circo. E, infelizmente, pelo pouco nível de autoconhecimento, nós vivemos dentro de uma matrix, a maioria das pessoas estão dentro de uma matrix, não se dão conta disso e vão tocando a vida, vão reclamando da vida e elas não se dão conta que, às vezes, a nossa passividade nos prejudica, no coletivo e no individual. Ok? Próxima. Em relação aos espíritos que se comunicam, alternativa A, não podemos evocar só espontaneamente. Alternativa B, devemos evocar sempre. Alternativa C, podem vir espontaneamente ou serem evocados. C, exatamente. O livro dos médiuns, o nosso livro André Luiz Ensina, tem um capítulo que nós falamos de evocação. Vocês vão ler lá. Mas o livro dos médiuns também fala de evocações. E Allan Kardec fazia evocações. Quando você pega o livro Céu e Inferno, não é? Você tem ali uma série de evocações. Agora, não é também porque Kardec fazia que a gente tem que fazer. Porque assim, gente, em termos da gente aprender, tem muita coisa boa na internet, mas também tem muita coisa ruim. Tá? Tem muita coisa ruim. A gente precisa de discernimento. Outro dia eu ouvi lá um médium, eu achei interessante aquilo. O médium disse assim, eu entro em contato com espíritos não humanos, extraterrestres. Bom, até aí, tudo bem. Um dos princípios básicos da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Legal. Também é verdade que os chamados extraterrestres têm nos ajudado. Isso desde a época de Hitler.
né? Que já tinha, o governo, vocês viram que o governo está liberando fotos, vídeos, né? Mas isso daí não é novidade. Hitler já tinha contato com o extraterrestre desde lá daquela época. É que a humanidade não pode saber disso, porque vamos imaginar, eu vou citar só um problema. Vamos imaginar que amanhã apareça um ET de forma inequívoca, é um ser de outro planeta. O que a Igreja Católica vai fazer com seus dogmas? Com a história de Adão e Eva, etc. Acabou a Igreja Católica. Ela vai ruir. Então, isso é escondido da humanidade. Até aí tudo bem. Mas aí o médico disse assim, eu posso entrar em contato com ele. Então, aí o entrevistador falou, o senhor poderia dar passividade então? Mas ele vive no fundo do mar, ele tem forma de golfinho. Mas ele fala? Fala. Então o senhor dá passividade, tá lá no pé de quieto, sei lá quem que é. Aí ele incorporou, e aí deu 10 minutos de comunicação. O cara ficou fazendo isso. Aí eu disse, eu não acredito, meu Deus, eu não acredito nisso. Não. Pelo amor de Deus. Então assim, uma coisa não anula a outra. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes a gente viaja na maionese. Você pega uma coisa que é verdadeira, mas pode acontecer de um extraterrestre comunicar numa sessão mediúnica. Pode, claro que pode, mas não todo dia. Não, porque lá na nossa sessão é só os extraterrestres que vêm curar. Caramba, será que não tem nenhum médico desencarnado para vir fazer isso? Tem que ser extraterrestre? Porque aí entra a vaidade, né? Se lá no meu centro é extraterrestre que atende, lá é extraterrestre. É o velho problema do ego, né? Outro dia a pessoa disse assim, nossa, Aguinaldo, mas você deve ser muito feliz, né? Dr. Klaus com você todo dia. Eu só, em primeiro lugar, ninguém vai ter feliz com o alemão de 2 metros de altura, de um homem barbado, perto de mim todo dia, né? Ainda se fosse uma alemoa, né? Carla, brincadeirinha, vai ficar nervosa, né? Vai lá, né? E outra coisa, meu filho, eu vejo o Dr. Klaus, claro que pode acontecer algo fora disso, mas no geral, eu vejo o Dr. Klaus na terça-feira que ele vai atender e no domingo que é o atendimento à distância. Fora isso, ele tem mais o que fazer. E eu também, né? Uma vez eu fui para uma cidade, eu cheguei, o médium foi me receber, o anfitrião, né? Que bom que você veio. O avião atrasou um pouco. Eu sabia, meu guia estava aqui comigo, ele informou que o avião ia atrasar. Tá bom. A gente foi almoçar, e disse, Aguinaldo, meu guia está aqui, ele está dizendo isso. Que legal. Aí de tarde nós foi tomar um café, e disse, Aguinaldo, meu guia está dizendo, aí eu não aguentei, eu falei, escuta, seu guia não tem o que fazer não, ele ia dizer, mas não é possível, gente. Com tanto serviço que os benfeitores têm, o guia está aqui o tempo todo, não é desse jeito. Então, assim, deve ser obsessor. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Até obsessor, sem dúvida. Hoje em dia eu tomo muito cuidado com isso. Eu antigamente, vocês sabem, que eu gosto de brincar, eu conto muita piada. Eu brincava muito com o Dr. Klaus, ele me deu uma bronca uma vez e me proibiu de brincar com o nome dele. Ele me proibiu. Mas também tem razão, porque eu brincava assim. Eu ia no centro, e o Dr. Klaus, por ser alemão, ele é muito rígido, né? Em horário, em trabalho, ele não tem brincadeira com ele. E eu falava isso nas páginas, Dr. Klaus é um espírito terrível, quem tem Dr. Klaus como guia nem precisa de obsessor, porque ele é terrível. Daí eu brincava com isso. Aí um dia uma mulher mandou um e-mail para mim, olha Aguinaldo, o nosso grupo aqui ficou muito preocupado com você, nós já estamos fazendo sessões mediúnicas para afastar esse obsessor Dr. Klaus da tua vida. Eu digo, não irmão, eu tava brincando, né? E aí Dr. Klaus me proibiu, aí eu não brinco mais com o nome dele. É problema dele também. Vamos lá, vamos continuar. Então a gente pode, mas você não vai evocar espírito toda hora. Depende do quê? Do trabalho. Por exemplo, quem segue o meu canal vai ver que uma vez por mês a gente faz entrevista com os espíritos. Uma vez por mês o nosso estudo é feito pelos espíritos. Se você digitar meu nome lá no YouTube, aí é um trabalho onde há evocação. O espírito X vai dar uma entrevista. Então não é qualquer espírito, é o espírito X. Aí você tem uma evocação, certo? Quando a gente termina a sessão mediúnica, algum espírito vai deixar uma mensagem final. Algum quem? Algum. Aí não tem evocação, entende? Eu chego aqui, a Silvia fala assim, Aguinaldo, como tem diferença. Será que algum espírito não pode vir para encerrar o estudo? Não vai vir, estou dando um exemplo fictício. Será que algum espírito não pode vir para encerrar o estudo? Silvia, pode ser, talvez, quem sabe. É diferente ela chegar assim, Aguinaldo, será que o Dr. Klaus não faria o encerramento do estudo? Aí há uma evocação. E eu não posso dizer, Silvia, vem, com certeza. Eu tenho que ver se ele está ocupado, se ele está aqui, onde é que ele está. Eu não posso responder pelo espírito. Então, a evocação, ele tem esse perigo, porque de repente a gente quer tal espírito. O espírito não pode. Aí você abre brecha para a evocação.
Ah, mas a gente queria que fosse Dr. Bezerra. Ah, não pode ser o Zé, o João, a Maria, o Pedro. Por que tem que ser Dr. Bezerra? Dr. Bezerra não pode vir? Claro que pode. Outro dia ele esteve na nossa sessão mediúnica, deu uma comunicação belíssima. Mas ele vai estar sempre? Provavelmente não, ele é um espírito muito ocupado. Então é uma questão de bom senso. Eu vou evocar o espírito. Para quê? Ah, para fazer pergunta. Legal. Que tipo de pergunta? Ah, então, que tipo de pergunta? Convenhamos, os espíritos sérios não vão vir responder perguntas estúpidas, né? Então, evocar pode. A gente só tem que tomar cuidado em que situação e por que nós vamos fazer isto. Próxima. As dificuldades familiares são sempre os obsessores, alternativa A. Alternativa B, os problemas de encarnação passada. Alternativa C, as duas alternativas. Ah, sim, exatamente. Exatamente, aquilo que falamos agora há pouco. Uma coisa pode ser uma coisa, mas também pode ser outra coisa, não é verdade? Porque a vida guarda essa complexidade. Ontem eu brincava lá na casa do auxílio. Uma pessoa disse assim, olha, eu preciso conseguir dormir antes da meia-noite, porque todo dia eu durmo amanhã. Ontem mesmo eu dormi hoje. Tinha um anúncio, eu li um anúncio outro dia, eu li um anúncio que dizia assim, homem invisível procura mulher transparente para fazerem coisas nunca vistas. Então quer dizer, a vida é um problema, né? A vida é um problema. Próximo. Os bons espíritos não curam todas as doenças. Por quê? Alternativa A, não sabem. Alternativa B, não podem. Alternativa C, as duas alternativas. Ah, sim. Não, nem todos sabem. Ó, quer ver? Dona Benedita. Dona Benedita é um espírito que trabalha conosco há muitos anos. Inclusive, Dona Benedita é um espírito que tem trabalhado com a Carla na sala do Dr. Klaus, na cura. Então, tem trabalhado o Dr. Klaus, tem trabalhado a Dona Benedita através da Carla. Aí chegou um doente, precisando de uma cirurgia espiritual. Vamos chamar a Dona Benedita para fazer? Não dá, ela não é médica. Ela não tem o conhecimento da medicina para fazer o procedimento. E a gente sabe que os espíritos não sabem todas as coisas. Então tem coisa que os espíritos não fazem porque realmente não sabem, não conseguem, não está no nível deles fazer. Mas também não fazem, não só porque não sabe, mas também porque não pode. Porque às vezes é um processo kármico. Às vezes a pessoa tem que viver a experiência. É tão sério isso que outro dia eu estava assistindo um coaching falar e ele falou uma coisa séria. E o pessoal deu risada, pensando que ele estava contando uma piada. E ele deu uma bronca no pessoal. Ele disse, olha, não é piada. Ele disse assim, na época da Covid, muita gente pegou Covid assistindo televisão. E todo mundo riu. Ele disse, não. Porque vocês lembram como é que eram os jornais daquela época? Já começava o jornal, as covas abertas, as ruas desertas, o mundo acabou. Era o apocalipse. Quando você tem um sentimento de medo, isso baixa a sua imunidade por várias horas. Então as pessoas ficavam com medo crônico, no contato com alguém que tinha o Covid, por conta do medo, baixou a imunidade, pegava Covid. Então sim, muita gente pegou Covid assistindo televisão, sem dúvida alguma. É que tudo que se diz respeito à Covid é um problema você falar, né? Porque até hoje ainda existe um tabu a esse respeito. E eu não vou entrar nessa questão para não baixar o nível da nossa, né? Porque senão aí eu vou ter que falar de política e não vai dar certo. Então, sim, é a alternativa C, as duas. Ou eles não sabem, porque o espírito não tem conhecimento daquela área, ou eles não podem, porque o Dr. Klaus, sempre que ele vai fazer um procedimento, ele diz assim, olha, o doente faz a parte dele, eu faço a minha parte e o resto pertence a Deus. Dr. Klaus nunca promete cura para ninguém. Ah, doutor, você acha que eu vou me curar? Vamos ver, meu irmão, vamos fazer aqui, vamos contar com Deus. Porque a gente não sabe a história da pessoa, o que ela traz como karma, uma série de coisas. Teve uma vez que o Dr. Klaus atendeu um senhor, quase 90 anos. A filha dele disse assim, Dr. Klaus, meu pai está com um problema assim, 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 o médico quer operá-lo, precisa de uma cirurgia. O que o senhor acha? A gente opera ou não? Olha a armadilha que pode ser essa pergunta. Porque se operar, se o Klaus diz assim, não, opere, precisa operar, e der certo, ninguém vai lembrar que o Klaus falou isso. Se der errado e o homem morrer, todo mundo, tá vendo? Nós foi lá naquele centro, o espírito mandou operar, ó, encrenca aí. Aí eu mentalmente, porque mentalmente converso com o Dr. Klaus, né? Eu disse, Dr. Klaus, o que o senhor vai responder, hein? Eu estou incorporado, mas ele disse assim, ele não aguenta a cirurgia. Se ele operar, ele vai ficar na mesa. Aí eu perguntei assim, e se ele não operar? Se ele não operar, ele vive mais um ano tranquilamente.
E como é que o senhor vai resolver esse problema? Ele disse assim, eu vou resolver sem comprometer o trabalho. Ele olhou para a filha e disse assim, antes de operá-lo, eu sugiro que a senhora leve seu pai num outro médico para uma segunda opinião. E aí ele voltou para mim e disse assim, a hora que levar no outro médico, eu vou estar perto e vou intuir o médico a dizer que não. Resolvemos o problema, sem nos comprometer. Legal, né? Olha que bacana isso, né? E tudo indicava que o primeiro médico que queria operar queria ganhar dinheiro, né? Então estava forçando a cirurgia, certo? Então, os espíritos são maravilhosos, é fantástico. Melhores que nós. Muito melhores, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A visão é ampla, exatamente. Em relação à vida no além. Essa vocês sabem, essa aqui nem compensa perguntar, mas eu vou fazer porque está aqui, vai. Alternativa A, existem dimensões, várias dimensões. Alternativa B, ficamos todos juntos e misturados. Alternativa C, cada um está numa dimensão segundo a vontade de Deus. A, B ou C? Eu fiz uma pegadinha para vocês aqui. Poderia ser a C, mas a C diz assim, cada um numa dimensão segundo a vontade de Deus. Não é segundo a vontade de Deus, né? É a evolução de cada um. E nós vamos encontrar as explicações lá nas perguntas 279, na 279 em específico, em que os espíritos dizem que os bons vão a toda parte, mas existem regiões interditadas para os inferiores. Você lembra disso? Aguinaldo, como é que a gente entende isso? É assim, se você mora no Ipiranga, está interditado um monte de lugar para você. Se você mora em Votuporanga, você pode ir em toda parte. Certo? Pronto, vocês demoraram para entender essa. Tá vendo? André Luiz diz assim, que ele estava na Câmara 33, no pavilhão 7, arrumando alguns móveis. Olha como a gente tem que pensar melhor sobre o mundo espiritual. Quando André Luiz e Tobias terminaram de arrumar, ele disse assim, estávamos cansados. Apesar da fadiga nos braços, estávamos felizes. Isso quer dizer que não é em toda dimensão que é a força do pensamento. Mesmo estando desencarnado, tem dimensão que a gente vai ter que fazer força física, não é? Por isso que às vezes a gente diz assim que tem sexo no mundo espiritual e o povo assusta, né? Mas onde já se viu ter sexo no mundo espiritual? Seria muito estranho você desencarnar e de repente você desencarnou, não come mais, não bebe mais água, não vai mais no banheiro, nada das emoções humanas você tem. Como é que o espírito iria conseguir lidar com essa realidade? É óbvio, é claro, se nós estamos falando de um Dr. Bezerra, de um Chico Xavier, é óbvio que esses espíritos já não precisam mais, né? É claro, né? Agora, para espíritos aqui da matéria, mais materializados, precisamos. Está acabando já, tá? Vou atrasar um pouquinho, mas já está acabando. Um espírito simpático a nós. Alternativa A, é sempre um bom espírito. Alternativa B, é sempre um espírito familiar. Alternativa C, pode ser um espírito inferior. Pode. Questão do Livro dos Espíritos. Allan Kardec fala do anjo da guarda, espírito familiar e espírito simpático. O espírito simpático, ele se aproxima por afinidade. Então, ele não é necessariamente bom. Ele pode ser também um espírito inferior, né? Um amigo da onça. Eu estou lembrando do amigo da onça porque eu vou falar em Aracaju no final do mês e um dos temas é a amizade, segundo os padrões de Jesus. E aí a gente pega no Evangelho de Jesus, toda vez que Jesus usou a palavra amigo ou amigos. Ele usou essa palavra 5 vezes nas suas pregações, né? E aí eu brinco falando do amigo da onça, né? Que tem um amigo da onça. E aí até eu dou o exemplo do meu pai. Meu pai, durante um tempo, nós catamos lixo na rua, lixo reciclado, para manter as atividades do centro, né? Há algum tempo, bastante tempo. E eu saía para catar lixo na rua, né? E ia eu e meu pai, ele fazia serviço voluntário. E aí eu era amigo da onça do meu pai, porque era interessante, nós parávamos nas casas, aquele monte de papelão, né? Parava na casa, aí a gente entrava, a pessoa dizia, você não é o Aguinaldo? Sou eu. Nossa, Aguinaldo, você não me dá uma orientação? Dou. Meu pai, Aguinaldo, tem que catar o papelão. Tá catando aí, pai. E aí dá uma orientação, e o pai catando o papelão. Terminava, ia para outra casa, chegava, você não é o Aguinaldo? Você não dá um passe? Dou. Ô, Aguinaldo, o papelão, pai, vai catando aí, pai. E coitado, depois ele ficava bravo, só ele trabalhando. E isso é ser amigo da onça. Tá? O tempo que o espírito vai ficar no mundo espiritual antes de reencarnar. Alternativa A, é relativo, não tem um tempo específico. Alternativa B, 100 anos. Alternativa C, 200 anos. Muito bem.
Muito bem, exatamente, a alternativa A. E vamos parar por aqui, que já demos os nossos 53 minutos, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse formato que nós fizemos aqui nesse segundo momento, porque é um momento que naturalmente a gente já está mais cansado, nem que você tenha interesse na palestra, fica sentado, dor nas costas, então a gente brincando assim, a gente consegue prender mais a atenção. Eu agradeço por estar aqui, eu vou pedir licença a Rosana, eu vou pedir licença a ela, porque eu não gosto de repetir exemplo nas palestras, eu não gosto de repetir história, só que também tem hora que não dá, né? Uma vez eu fui fazer uma série de palestras lá no ABC, então me pediram um tema em São Caetano, São Bernardo e Santo André, mas um tema muito parecido. Eu digo, eu não vou preparar 3 temas, né? E aí eu fui numa cidade, tinha lá uma senhora que foi me assistir, eu fui na outra cidade, ela foi também, eu fui em outra cidade, ela foi também. Depois ela chegou em mim e falou assim, nossa, Aguinaldo, sua palestra é boa, mas o senhor repete muito, né? Eu falei, não sou eu que repito, é a senhora que não para em casa, a senhora não tem uma roupa para lavar, a senhora não tem marido para cuidar, onde eu vou, a senhora vai atrás? Ué, eu repito, a senhora é que fica indo atrás de mim. Agora eu sou obrigado a contar história diferente, porque a senhora vai, pelo amor de Deus. E quer que... não dá. E eu tô brincando por conta disso, né? Que a Rosana veio, e aí eu disse, agora eu vou encerrar de verdade. E eu contei essa história ontem lá pro grupo da Rosana, e eu não gosto de repetir, mas eu vou repetir para encerrar. Em 1968, John Lennon, ele falou uma frase que gerou muita polêmica. Em 1968, John Lennon disse assim, os Beatles são mais famosos que Jesus Cristo. A Igreja Católica protestou, foi um problema danado. Algum tempo depois, o Instituto Gallup, conceituado na época, decidiu fazer uma pesquisa para ver se John Lennon tinha razão. E se provou que John Lennon não tinha razão. Essa é a parte boa. Os Beatles ficaram em 4º lugar. Qual que é a parte negativa? Jesus ganhou, mas ficou em 3º. Na época, Jesus perdeu para o Pelé, que ficou em 2º lugar, e perdeu para a Coca-Cola, que ficou em 1º. O grande problema da humanidade talvez seja esse. O tempo passou e Jesus continua sendo um grande desconhecido para a maioria dos seres humanos. Que Ele nos abençoe. Obrigado.